Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos. Mais essa live. Vamos entrando, gente. Fique à vontade. Pegue um cafezinho. Olá, Jussara. Olá, Clevis Carol. Renatinha. Adriel, sejam bem-vindos. Gente, hoje a gente tem um assunto fortíssimo para conversar. Para quem gosta de um curso em milagres, vai curtir. Oi, Gabi! Gabi do céu, você não morre mais, menina! A gente tava agora falando de você, menina. Chegou Cadu já na live. Oba, Caduzinho! Gente, tem um assunto muito interessante para falar hoje. Marli, boa noite. Para quem gosta de o 100, é um assunto muito interessante para quem gosta de ir a fundo, né, na abstração, em situações e de autoconhecimento, trabalho de autoconhecimento mais abstrato. Oi, Claudinha, tá aí também. Vai gostar muito e vai sair daqui bem pensativo hoje, tá? Vai ser aquelas de aprofundar mesmo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o que significa o termo "o roteiro já está escrito", que o Curso em Milagres cita no livro algumas vezes, tá? É algo muito, 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 muito profundo. Eu acho que é a coisa mais cabeluda de um Curso em Milagres. Uma delas é o especialismo, outra é essa, tá? Então é uma palhinha, na verdade, do que acontece nas aulas do Escola da Liberdade, tá? Para quem quiser conhecer um pouco, hoje é um pouco isso que vai ser trazido aqui para vocês, tá bom? Tem bastante aluno aqui também. O roteiro já está escrito, Eliane. Para os alunos também vai ser bem bacana esta live, porque isso é algo que com esse tema eu nunca levei para as aulas, especificamente com esse tema, tá? Então para os alunos vai ser bem bacana também. Antes de iniciar, estou esperando o pessoal entrar. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar vocês para o curso de relacionamentos e lembrá-los também desse curso. O curso de relacionamentos é uma forma muito legal de vocês sentirem o que é estar no Escola da Liberdade, tá? Porque o curso de relacionamentos são 5 sábados, a partir do dia 23 de outubro, tá bom? É um curso bem profundo também. Eu começo falando tudo que vocês querem saber sobre relacionamento, todas as crenças limitantes a gente vai investigar que tem a ver com relacionamento, por que as pessoas às vezes querem se relacionar e não conseguem, né, ou têm dificuldade, quais são as crenças envolvidas nisso. Trabalhos de lei da atração, né, para atrair relacionamento, tudo isso eu vou trazer e a gente vai levar essa questão relacionamento até a última instância do entendimento, onde a gente fecha o curso de relacionamentos falando sobre o termo relacionamento santo, né? Tem o novo casamento, que é um termo que o Prem Baba traz no trabalho dele, que é incrível. Então a gente vai falar sobre o que é esse relacionamento dessa nova era, né? Como é esse relacionamento muito mais baseado na verdade e no amor incondicional. É o novo casamento, e termina com o relacionamento santo, que é um termo usado pelo 100. Mas a gente vai passar por tudo. Eu vou explicar para vocês desde o início por que as pessoas muitas vezes, oi Fabrício, têm questões de relacionamento, ou querem se relacionar, querem arranjar um namorado, uma namorada e não conseguem, ou se estão num relacionamento
tem relacionamentos conflituosos. Por que que isso acontece? Sabe aquela coisa da pessoa sempre atrair determinado tipo de pessoa, né? Que fala, ai, tem o dedo podre, fulano tem o dedo podre, fulano tem o dedo podre. Por que que isso acontece e como modificar isso? Óbvio, né, gente, que a ideia é eu trazer também ferramentas para vocês, porque vocês consigam trabalhar essas questões na mente de vocês, tá? Os resultados são excelentes, viu? Olha, os resultados são excelentes. Os depoimentos que eu recebo dos alunos, assim, são incríveis. Oba, Fabrício, vem, você que já tá lá no Encontro da Verdade, você tem desconto, tá? Depois eu vou avisar lá no grupo, o pessoal tem desconto no curso. Legal, você vai curtir. Bom, vamos lá. O roteiro... sim, como é que vocês fazem para saber do curso de relacionamentos? Aqui no meu Instagram, lá na bio, lá na descrição do meu Instagram, tem um link. Entra lá no link e clica curso de relacionamentos, tem todas as informações lá, tá bom? Para quem já é aluno do Encontro com a Verdade, manda mensagem lá no WhatsApp que vocês vão receber o link para quem já é aluno, tá bom? É outro esquema, não é esse esquema que está postado aqui. Para quem quer fazer o curso de relacionamentos e ainda não está no Escola da Verdade, entra no Escola da Liberdade, entra no link que está no meu Instagram. Lá tem todas as informações e inclusive tudo que vai acontecer nesse curso, todo o conteúdo do curso está lá, tá bom? E façam inscrição logo porque as vagas são limitadas e depois que acabar, acabou e o pessoal vem chorando para mim e eu não posso fazer nada. Porque eu faço um número limitado de alunos para poder dar atenção para as pessoas, para poder responder as dúvidas e para que fique agradável para todo mundo, tá bem? Vamos lá. O roteiro já está escrito. O que significa isso? Bom, se você não sabe nada de um curso em milagres, meu amigo, hoje vai ser um dia tenso para você. Mas vamos tentar explicar da melhor forma possível. O que o Curso em Milagres explica? Por que o Curso em Milagres é tão diferente dos outros caminhos espirituais, tá? Porque ele traz uma didática. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com uma didática. Então, o que o Curso em Milagres explica? Ele explica que, primeiro, Deus não criou este mundo, tá? Existem vários caminhos para a gente chegar à verdade ao nosso respeito, à nossa real natureza. Dentro do caminho do Curso em Milagres, a didática é a seguinte: ele explica que Deus não criou o mundo, tá? Então, o que aconteceu, na verdade, foi algo que foi pensado, né, foi imaginado dentro de um lapso de pensamento, dentro, né, dessa unidade da qual todos nós fazemos parte, surgiu ali uma fagulha de ilusão, que eu não vou entrar em detalhes agora, está na aula 3 do módulo 1 do Escola da Liberdade. Então surgiu uma fagulha ali que criou isso tudo que se chama tempo e espaço. Por que o Curso em Milagres explica as coisas dessa forma? Porque é incrível, é super didático entender que Deus não criou o mundo. Porque aí a gente consegue buscar essa memória de Deus dentro de nós, né? Se a gente entende que, na verdade, tudo que é separação, tudo que é imagem, tudo que é separado não tem a ver com Deus, então a gente começa a se perguntar, então o que é Deus? O que somos nós junto com Deus? E aí a gente começa a relembrar, né, a partir de uma proposta didática que existe no Escola da Liberdade e com o Curso em Milagres também, né, acima de tudo com o Curso em Milagres. O Escola da Liberdade eu trabalho tudo isso, né, que o Curso em Milagres fala. Existe uma didática dentro desse livro para fazer esse retorno, para relembrar quem você é, para relembrar que você é essência. Então, é super interessante isso, é por isso que ele faz a gente entender que este mundo é ilusão, tá? Porque nada que é separação, que é separado, né, imagens separadas, tem a ver com Deus. Tá, mas então eu olho para esse mundo e nego tudo que está aqui? Não. Eu entendo que, na verdade, né, todos nós somos um em essência, nós somos a vida que anima todas as formas, tá bem?
Então, entendendo isso, o Curso em Milagres explica que o roteiro já está escrito. Por que o roteiro está escrito? Porque essa imaginação que aconteceu ali na unidade, né, dentro da unidade que gerou o espaço-tempo, durou um microsegundo. Né? Essa imaginação que gerou passado, presente e futuro durou um microsegundo e nada mais, entende? Então, este microsegundo, né, que durou este tempo todo que a gente compreende aqui como Big Bang, né, toda a história da humanidade, até que a gente compreenda que nós somos um único ser e voltamos a Deus, tá? Tudo isso durou um milissegundo, tá? E na verdade o que ele explica é que isso foi só uma imaginação, isso nunca teve nunca foi real, e é por isso que a gente, em essência, não tem culpa, ok? Já tá complicado, né, gente? Já complicou aí a cabecinha de vocês, mas vamos com calma, vamos com calma. É por isso que o trabalho de um Curso em Milagres ajuda a limpar a culpa que está lá no inconsciente, porque você é inocente em essência. Se você não criou nada, você é inocente em essência, ok? Se nada foi criado, você continua como você sempre foi, dentro de Deus, unido a Deus e unido a tudo em unidade. Você nunca criou nada, ou seja, você nunca pecou, você nunca fez nada errado, você sempre foi inocente e nunca saiu deste lugar, entende? Essa é a nossa salvação, a gente entender que a gente é puro e inocente e entender o caráter ilusório disso tudo aqui, que foi projetado. Então ele explica que, na verdade, isso que a gente está vendo aqui agora é passado, tá? Isso que já em algum nível aconteceu. Por isso o roteiro já está escrito. Não interessa o que você faça, você vai lembrar de Deus em algum momento, né, das suas vidas, porque a sua consciência vai expandindo, né? Sua consciência vai expandindo. E quanto mais a sua consciência expande com o conhecimento que você vai adquirindo em todas as suas vidas, você vai entrando em contato com essa ideia de Deus e vai descobrindo que você, Deus e tudo que existe são uma coisa só, tá? Com esse trabalho de expansão da consciência. Por todos os caminhos que você seguir, não tem problema, não há necessidade de ser pelo Curso em Milagres. Mas pelo Curso em Milagres ele já conhece esse caminho, então ele vai descrevendo tudo isso, entendeu? E ele te ajuda, porque ele te dá um atalho para chegar nessa memória de Deus, de forma mais... onde você não precise passar por tanto sofrimento. Porque esse caminho, quando a gente vai sem olhar de frente para as coisas, sem estudar autoconhecimento, existe muito sofrimento envolvido, porque você está sendo empurrado para a verdade, querendo ou não, né? Você não consegue ficar no mesmo lugar para sempre, entende? Porque você vai se encontrar com Deus em algum momento. Você vai se lembrar, você vai relembrar da memória de Deus dentro da sua mente em algum momento. Então, só que você tem duas formas, você vai pelo amor ou pela dor, entende? Exatamente, Luciana. A Luciana Terra está falando uma forma mais gentil. Então, o Curso em Milagres ele traz um caminho mais gentil, onde a gente vai se conectando com essas ideias amorosas vindas da fonte e a gente não precisa passar por esse entendimento por meio do sofrimento, que é batendo cabeça, entende? Então é nesse sentido que ele diz que o roteiro já está escrito, não interessa o que você faça, né? Lá no YouTube, eu já vou responder as perguntas de vocês, tá? Lá no YouTube tem um vídeo meu que se chama O Livre-Arbítrio Não Existe, que tem a ver com isso tudo que eu tô falando aqui agora. Por que o livre-arbítrio não existe? Porque não interessa o caminho que você siga. Você vai chegar à consciência da verdade a seu respeito em algum momento. Então é isso que significa o roteiro já está escrito. Que você vai chegar, isso é um fato, não tem saída, todos nós vamos, né?
Inclusive, um Curso em Milagres explica que a gente tá, que ele, né, o ser que escreveu um Curso em Milagres, a consciência que escreveu o Curso em Milagres, assiste tudo isso, né, da porta entre o tempo e o não tempo, porque ele já viu tudo isso acontecer e ele já sabe que esse retorno já aconteceu e que nós somos um com a fonte, entende? Então, isso é o julgamento final, sim, Jorge. A gente pode falar sobre isso. Então, eu sei que chegar de cara assim e entrar em contato com essa ideia pode parecer assustador, mas não é. Isso é só uma maneira didática de explicar algo que todo mundo faz, né? O Eckhart Tolle fez quando iluminou, né? Ele está iluminado. Ele já se conectou com esse lugar. Porque não há necessidade da pessoa se desfragmentar para encontrar com Deus ou abandonar o corpo. Porque se ela abandonar o corpo, ela nem vai encontrar com Deus, tá? Mas dela se desfragmentar, né, para acessar isso. Na verdade, ela é dentro da mente. Ela encontra com a ideia da unidade dentro da própria mente, tá? E essa ideia de unidade significa, pronto, eu já entendi tudo, né? Então, para mim, este caminho já acabou. Não interessa se eu ainda estou encarnado. O caminho já acabou. E aí, enquanto eu estiver encarnado, eu ajudo as pessoas a percorrerem esse caminho, tá? Então, é nesse sentido que não existe livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser? Claro que pode. A questão é, você vai lembrar de quem você é. Seja por que caminho você siga, entendeu? Só que alguns caminhos vão ser mais espinhosos do que outros, porque como o que está te guiando é o ego, tá? Tem sofrimento envolvido. Você vai seguir o caminho que o ego te indica e você se frustra, você entra em sofrimento, vê que o caminho não é aquele e retorna, ou entra em sofrimento, vê que o caminho não é aquele e se pergunta, poxa, tem que existir outra forma, né, de olhar para isso que não seja tão dolorida. Então, em algum momento, depois de sofrer tanto, você vai atrás do autoconhecimento, que aí é a forma gentil, tá? Que aí é pelo amor. Então, é isso que significa o roteiro já está escrito, tá? Por isso que este livro, ele é tão importante, tá? Ele é um livro muito novo, um Curso em Milagres. Mas a função deste livro aqui ele tem uma função muito importante dentro da história ilusória de espaço-tempo, tá? Ele tem uma função muito importante. Eu diria que é uma chave, inclusive, dentro da história do espaço-tempo, o surgimento deste livro, tá? Então é isso. O roteiro já está escrito por quê? Porque passado, presente e futuro para um Curso em Milagres já aconteceram, entendeu? E nós estamos agora em Deus. É por isso que existe, por isso que você consegue se conectar com Deus agora. Porque você nunca deixou esta fonte, você nunca abandonou essa fonte, você sempre esteve nela. Você só está viajando em sonhos, é como se você tivesse dormido, entendeu? Dormiu e começou a viajar de que você está separado, né? E fragmentado em vários. Então, é deste sonho que a gente vai acordar. Você acorda e percebe que nada daquelas visões terríveis que você teve, todo o medo, toda a perda, toda a dor, todo o sofrimento que você viveu em todas as vidas, todas as pessoas que morreram, que nasceram, todas as pessoas que perdeu, todas as pessoas que você se perdeu delas, isso nunca aconteceu, tá? Você sempre esteve em unidade com todos em Deus, tá? E essa é a verdade a nosso respeito. Isso significa amor, tá? E por isso a gente não tem que se preocupar. É por isso que as pessoas que começam a estudar um Curso em Milagres, elas ficam com esse semblante tranquilo, entendeu? Que vai se preocupar com o quê? Se o roteiro já está escrito. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou começar a acreditar que algo vai dar errado? Não vai dar errado. Eu já sei o final dessa história. Eu já sei que tudo acaba bem, entendeu? Por que eu vou me preocupar? Se isso que eu estou vendo agora, que parece algo estranho, né?
é só uma ilusão. E um dia eu vou entender que é. Entende? Mas isso tudo é um processo, tá? Oi, Daniel, você tá aí também. A Laís tá falando. Às vezes eu acho que eu vou endoidar, me sinto muito fraca. Laís, esse caminho aqui que eu tô falando é específico de um curso em milagres. Você não vai endoidar, mas o curso em milagres, ele realmente mexe muito com as pessoas, tá? E ele pode fazer as pessoas sentirem medo, sim, tá? De início, né? Porque a mente está muito presa na Matrix, ela começa a entrar com essas ideias e dá um estranhamento, assim, tá? A Renata pergunta, então todos existem? Todo mundo existe? No caso de estarmos todos unidos com Deus, ou é só Deus e Jesus? Não. Ó, gente, a gente tá falando de algo muito abstrato. Quando a gente entra em nomes de coisas e pessoas e seres, a gente já está na separação, tá? Então a gente precisa desses nomes, Deus, mundo, pessoas, eu, você. Quando a gente entra na ideia de unidade, essas separações se desfazem, todas as separações. Então não é assim, só Deus e Jesus existem. Não. Na unidade tudo é uma coisa só. A gente está falando aqui sobre aquilo que o professor Hélio Couto chama de vácuo quântico, tá? Ou oceano primordial, entende? No oceano primordial, tudo é uma coisa só e não existe separação. A partir do momento que começam as ideias começam a formar imagens, ok? As ideias começam a criar forma, dar forma a coisas, né? Se você estudar Platão, você também vai entender isso, né? As coisas primeiro acontecem no mundo das ideias, para depois elas se materializarem, entendeu? E o curso em milagres vai mais fundo ainda. Ele fala que nem no mundo das ideias as coisas aconteceram, tá? Por isso que eu tô falando que tem um salto quântico neste livro, por isso que eu não abandono esse negócio, gente. Agora eu vou até o fim, entendeu? Platão fala que tudo parte do mundo das ideias para se transformar em algo, tá? Em algo concreto, tá? Tudo antes é ideia, tudo antes está na mente. O curso de milagres vai mais fundo e fala que nem das ideias as coisas partem, porque tudo é unidade e a verdade, a realidade a nosso respeito é unidade. Então, como a gente está falando de algo muito abstrato, nem isso existe, entendeu? Você não vai chegar neste lugar de unidade e olhar e falar, então esse é Deus, aquele ali é Jesus. Não. É uma sensação de que você está unido a tudo, mas você não tem corpo, você não vê pessoas, você é tudo o que existe, tá? As pessoas que experimentam esse samadhi, né, ou revelação, como o curso milagre chama, elas têm uma experiência, elas têm um aperitivo do que é este estado, de estar unido a tudo, tá? É uma desfragmentação mesmo, é tudo junto. Então você não vai sentir falta de ninguém. É a coisa mais difícil de se entender, gente. Vocês não vão entender isso aqui numa live, pelo amor de Deus, né? Não vai dar. A culpa é que nos deixa doentes? Exato. A culpa, ela tá na base dessa separação, né? Porque como nada aconteceu e a gente acredita que algo aconteceu, que algo foi projetado, a gente acredita que a gente fez uma merda muito grande, a real é essa, entendeu? Então a gente fica com essa culpa, mas quando você entende que não, que está tudo bem, que você ainda está em unidade, essa culpa se desfaz. Só que para você desfazer essa culpa no seu inconsciente, existe um trabalhinho aí a ser feito, minha amiga, tá? Um trabalhinho, tá bom? Que se chama treino. E vocês estão todos convidados a virem para o Escola da Liberdade para fazer este treino mental, para desfazer esta culpa do inconsciente. É a culpa que está no nosso inconsciente que gera toda a desgraça na nossa vida, tá? Toda, sem exceção. Não é isso foi a culpa que gerou e a outra não foi, tá? Se tem sofrimento, tem culpa envolvida.
situação. Desde bater o dedinho na quina da mesa até coisas que o mundo chama de mais graves, tá? Garbindunda fala, tudo é o ser, o único filho de Deus, aparentemente se vende em várias figuras, exatamente. Esse que pensa viver no corpo é uma ilusão, não tem dois aqui, só tem um, exatamente. O vídeo de utilidade pública, pelo amor de Deus, salva. Tá, eu sempre tento salvar, né? Tive problema uma vez para salvar, mas a minha parte eu estou fazendo. Aí é com o Instagram, tá? Fátima, quem passa por uma EQM sente essa sensação? Então, acho que algumas pessoas sim. Eu não sei porque assim, você pode passar por isso e experimentar o que é esse estado. Mas a gente não consegue permanecer nesse estado sozinho, entendeu? Então a gente experimenta o que é, mas a gente volta, entendeu? Porque essa integração tem que acontecer passo a passo, essa consciência vai expandir. Então numa IQM, por exemplo, você pode sentir isso, mas você não vai ficar nesse lugar. Ou você desencarna, né? E aí vai passar por todo o processo que eu não vou falar sobre isso aqui, porque também não é a minha área, né? Que vai para planos astral, planos para aprender coisa e pegar um outro corpo e voltar. Mas você experimenta essa sensação sim, tá? Eu acho que inclusive dentro do sono a gente acessa esse lugar. Quando a gente, em alguns estágios do sono a gente acessa esse lugar também, tá? Porque a gente precisa do sono para recuperar energia. Então a gente passa por várias vibrações, a gente sai, vai para vários níveis de consciência e possivelmente a gente acessa esse lugar também para recuperar energia e volta. Mas a gente não se mantém neste lugar, tá? Essa culpa começou no jardim, Marcela? Como no jardim? Que jardim? Ah, você tá falando do Éden? É isso? Você tá falando de Adão e Eva? Então, eu não sei se é disso que você tá falando, mas Adão e Eva é super legal porque é uma outra metáfora, tá? Porque são metáforas para explicar a separação. Porque como é algo muito abstrato, o Adão e Eva também é uma metáfora, tá? Para explicar essa ideia de separação. Eu vou ler para vocês um trechinho onde ele fala, o Curso em Milagres fala sobre isso, que é o roteiro já está escrito, tá? Ai, menino, o Cadu tá falando que a Dona Mirtes apareceu, saudade, que loucura. Ah lá, a Claudinha tá convidando todo mundo para vir para a Escola da Liberdade. É isso mesmo, vem gente, vem. É muito profundo, sim, Cidinha, mas quando você ultrapassa essa sensação esquisita, a sensação é de uma paz imensa, porque na verdade a gente está indo em direção à nossa real natureza, a gente está relembrando quem a gente é. Então não tem como a gente não se sentir bem, porque a verdade, a nosso respeito é feliz, entendeu? A verdade, a nosso respeito é paz absoluta, né? Porque se a gente entender que a gente é puro, inocente, a gente está absolutamente amparado por Deus agora, neste momento, muitas dessas sensações de se sentir culpado, de se sentir pecador, porque mesmo as pessoas que são os ateus têm essa sensação, porque tem a ver com a culpa que está no inconsciente, né? Mesmo o ateu sente culpa, né? Ele não sabe de onde é, mas essa sensação de que a gente fez algo errado, ela tá com a gente, e é isso que nos destrói, é isso que destrói o nosso corpo, é isso que leva a gente em direção à morte a cada vida, né? É isso que destrói o nosso corpo e leva a gente em direção à morte, porque esse é o plano do ego, tá? Então, quando a gente vai se aproximando da verdade, e dentro desse processo com o Curso em Milagres, na verdade, a gente troca de sistema de pensamento. A gente acessa um sistema de pensamento verdadeiro, porque você lembra quem você é. Então, tudo aquilo que você não é, em que você insistia em ser, né?
pecador, culpável, não merecedor, isso tudo começa a sumir. Você começa a aceitar que você é perfeito, você começa a aceitar que você é merecedor de tudo de bom, você começa a aceitar que você é inculpável, você começa a aceitar que você é eterno, que você nunca nasceu e nunca vai morrer. E isso não tem como você não reproduzir essas novas sensações de paz no seu corpo. Então, o ataque ao corpo diário, né, que a gente cria por conta dessa culpa que está no inconsciente, por conta desse medo, né, dessa raiva e insistir em coisas que a gente nem sabe o que é, mas são mentirosas e por isso a gente sente essa raiva, e com essa raiva e esse medo a gente ataca o nosso corpo, esse ataque diminui muito. Então a tendência é que a gente se mantenha inclusive muito mais saudável, né, porque é claro que algum dia a gente vai abandonar esse corpo, né, porque nós não somos o corpo, mas a gente vai permanecer aqui muito mais em paz, né? Sem atacar o corpo com doença, né? A doença, ela é um ataque ao corpo, né? Ela é uma forma de punição. A gente se pune, mas isso não é consciente, isso é inconsciente, por conta da culpa que está lá no consciente, tá? A Ana Paula pergunta, mas se ela ter filhos é perpetuar a ilusão? Então, necessariamente, ter filhos não é perpetuar a ilusão se você colocar isso dentro de um contexto verdadeiro e entender por que você teve esse filho, para que você tem o filho, qual é a troca que você tem com esse filho, né? Você entende que você pode trocar com esse filho e aprender com esse filho. Tudo que você coloca dentro de uma meta verdadeira, ou seja, tudo que está no mundo serve de ferramenta para eu chegar a Deus, serve de ferramenta para eu chegar a mim mesma, a lembrança de quem eu sou. Então, não tem problema nenhum ter filhos, aliás, não tem problema nenhum fazer nada.